Se você acha que o aprendizado termina na graduação, é hora de expandir seus horizontes. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à Hora Pós, onde a educação nunca tem fim. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós. Eu sou Brenda Querino, advogada, doutoranda em Direito aqui pelo PPGD da Unimar e bolsista CAPES. E hoje estou aqui com a professora Isabela Basso. Professora. Olá, tudo bem? Eu sou a docente, eu sou Isabela Basso, a docente do programa de mestrado profissional em saúde animal, produção e ambiente e também da graduação. E hoje eu tenho uma parceira aqui para apresentar para vocês, a Isabô Melina Pascoaloto, que é minha parceira na graduação e na pós-graduação também, e ela vem mostrar hoje o ponto de vista dela e um pouquinho da história dela, de como ela chegou até aqui, do ponto de vista da pós-graduação dela e como ser docente de uma pós-graduação hoje, que para muitos docentes é um sonho, né? E nós temos certeza que teremos muitos insights aqui, né, professora? Na verdade, a gente já estava tão nervosa, ansiosa aqui para gravar esse episódio, vocês viram que até rosquinha aqui no início. Faz tempo que a gente não grava, então eu tava aqui, despreparada. Mas agora, então, dando continuidade, Isabô, seja muito bem-vinda e a gente gostaria muito que você se apresentasse. Obrigada, meninas, obrigada, Isa, obrigada, Brenda. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Principalmente porque, como você falou, Isa, a gente é companheira de sala, né? Isso. A gente está se cruzando pelos corredores todos os dias e participar desse programa sempre foi um sonho meu, vamos dizer assim. Todos os dias, todas as noites e praticamente todas as madrugadas nesse final de semestre. 24 horas, que professor não é profissão, né? Exatamente. Professor é o estilo de vida. Muito bem. Professora, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né, acadêmica, pós-graduação, sua área de pesquisa e como você veio parar aqui na Unimar, há quanto tempo você está aqui? Bom, vamos lá então. Eu comecei a minha trajetória na pesquisa fazem 17 anos. Então, em 2009, eu tinha lá meus 17 anos de idade, eu resolvi que eu iria fazer agronomia, né? Eu gostava muito da área de biológicas, e eu não queria biologia. Então eu falei, ai meu Deus, para onde que eu vou? Né? Se eu gosto de biologia, eu gosto de um pouco de exatas, eu gosto de um pouquinho de humanas, eu tenho um pezinho em cada área do conhecimento. E pesquisando sobre as profissões, eu descobri que a agronomia mistura as 3 áreas dentro da graduação, né? A certeza que eu não tinha que eu não queria medicina, era a única certeza, nem medicina veterinária, nem medicina humana. Então, o que fazer com essa sede pela biologia que não fosse da área da saúde? E a agronomia apareceu para mim como uma profissão que era uma profissão muito versátil. Todo mundo que faz agronomia, todo engenheiro agrônomo, eles falam, em algum lugar do curso você vai se encontrar. Porque você tem tantas opções dentro da engenharia agronômica que não tem como você entrar e não gostar. E aí me inscrevi, passei no vestibular, me matriculei e fui fazer agronomia na Unesp de Ilha Solteira. No primeiro ano eu já peguei iniciação científica, já comecei na pesquisa, já fiz estágio extracurricular. E ali eu comecei a gostar de aprender. Já gostava, mas eu comecei a gostar de aprender. Fiz 3 anos do curso, aí eu fui contemplada com uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras em 2012. Estudei 1 ano na Espanha, em Santiago de Compostela. Fiquei por lá eu fiz também pesquisa, entrei dentro da área de gerar conhecimento, né, que a gente fala. Conheci professores de várias partes do mundo, terminei meu intercâmbio, voltei e me formei. Quando eu recebi o meu diploma, eu recebi 3 propostas de empresa me chamando para trabalhar, né? E aí eu fui conversar com o meu orientador de TCC. Eu falei, Marcelo, o que eu faço agora? Será que eu vou para essas empresas ou será que eu fico e faço o meu mestrado? E eu lembro até hoje que o meu orientador falou para mim, olha,
Quando eu entrei no mestrado, eu tinha certeza do que eu queria da minha vida, que era ser professor. Então, para mim, nunca foi uma dúvida. Então, você pensa e vê o que você quer. Se você decidir ir para o mercado de trabalho e voltar depois para uma pós-graduação, a gente vai estar por aqui esperando para você. Você, né? Esperando você. Aí eu fui para casa e eu tinha uma certeza na minha vida que eu queria era ser professora. Então, desde sempre, eu sempre gostei de ajudar os meus colegas. Tinha uma prova, eu reunia o pessoal, eu explicava o conteúdo, né? Isso daí já descreve sempre teve a sementinha. E eu, desde o começo da faculdade, já tinha 6 anos que eu fazia pesquisa como iniciação científica, né? Aí eu voltei para ele e falei, não, professor, eu não vou. Eu vou ficar aqui com vocês e eu vou terminar o meu mestrado com vocês. Então, ali já foi o divisor de águas, né? Ali eu já tinha decidido o meu caminho. Fiz o mestrado de 2 anos na Unesp de Ilha Solteira. No meu mestrado, eu trabalhei com integração lavoura-pecuária, produção de silagem, que é uma dúvida que muita gente tem, né? Quem que trabalha com o animal que está no campo, né? O médico veterinário, o zootecnista, o agrônomo. Então, é tudo junto, né? As 3 profissões, elas estão... Né? As 3 profissões estão interligadas. Então, eu trabalhei com essa parte de produção de alimento, né? Produção de silagem. E aí, no meu mestrado, eu fiz vários testes com consórcio de espécies. Então, sorgo consorciado com braquiária, sorgo consorciado com pânico, sorgo consorciado com feijão guandu-anão. E terminei na minha área esse experimento de longa duração que começou no meu último ano de faculdade, foi mais 3 anos até eu terminar o meu mestrado, e para mim não tinha outro caminho além de ir para o doutorado, né? Já que eu queria docência, eu queria dar aula, eu falei, não, então vamos seguir direto para o doutorado. A gente já quer morrer nesse momento, né? Achando que a gente vai terminar o mestrado e se livrar, e a gente faz o quê? Começa o doutorado. De novo. Exatamente. É aquela história, você vê todos os seus colegas lá dentro de uma empresa, trabalhando, subindo de cargo. Ganhando dinheiro. E você acha que você está estagnada, né? Que você não está... Essa impressão. Tem. E o orientador fala o quê pra gente? Se você não fizer agora, você não vai fazer nunca mais. Exatamente. E a gente pega e cai na dele e vai. Exatamente. E aí a gente reclama e a gente sofre, mas no final a gente gosta, né? A gente vê o quanto passa rápido. E começa aí já a colher os frutos, né? Exatamente. A Brenda, que é doutoranda, né, sente isso, né? Depois, a hora que tá acabando, você fala, passou rápido até. Eu ainda não tô nessa fase. Ainda não, né? Brenda? Eu ainda não tô nessa fase. Eu ainda tô na fase de que, nossa, né? Eu terminei os créditos ano passado, eu defendo em abril de 2027, se tudo der certo, amém. Mas tô naquela fase de, nossa, eu gosto de muita coisa, preciso delimitar a pesquisa, que pra mim, confesso que é a pior de todas. Mas é a mesma situação. No meu caso, eu emendei o mestrado na graduação, mas depois fiquei 4 ou 5 anos, né, fora da academia. E, gente, pra voltar difícil, depois é muito mais difícil. Então, você assim... se compromete, né, com outras coisas. Se você puder emenda. Porque Então, você segue ali, né? 2 pontos aí. Eu fiz isso, eu emendei. Eu terminei o meu mestrado em Ilha Solteira, prestei o processo seletivo para o mestrado em Botucatu, passei e fiz direto. Fiz graduação, mestrado e doutorado. Terminou o doutorado. Eu lembro que quando eu estava para defender, todo mundo perguntava, o que você vai fazer depois de você terminar o seu doutorado, né? No doutorado eu trabalhei também com integração lavoura-pecuária, mas aí com arroz depois de pastagem, né? Uma coisa bem diferente que pouca gente trabalha, né? Inclusive, quem está em casa assistindo, existe o arroz que a gente planta em áreas não inundadas também, que é o arroz de sequeiro, que a gente chama, né? Porque a gente costuma ver aquele arroz que está numa piscininha de água, né? Nas fotos da internet. Esse é o que a gente tem em maior produção no Brasil, mas a gente pode plantar também arroz depois de uma pastagem, por exemplo. Olha, muito junto aqui. Conhecimento, momento conhecimento gerado. E eu terminei o meu doutorado e todo mundo perguntava, o que você vai fazer? E eu lembro que eu falava assim, eu vou dar aula. Não importa onde, não importa como, mas eu vou dar aula. É a única certeza que eu tenho.
que depois do doutorado tem o pós-doc, né? Ah, mas você não vai pro pós-doc? Eu falei, não, eu vou para dar aula, eu quero entrar numa sala de aula, eu quero segurar um giz, eu quero ensinar para os meus alunos, né? E para mim foi bom porque eu emendei graduação, mestrado e doutorado. Só que eu percebo que se eu fosse começar uma pós-graduação agora, com toda a bagagem que eu tenho, com toda a maturidade que eu tenho, eu sofreria muito menos e eu aproveitaria muito mais. E foi o que aconteceu com o meu noivo. O meu noivo, ele terminou o mestrado junto comigo, ele fez a graduação junto comigo, outro curso, mas no mesmo lugar, fez o mestrado junto comigo no mesmo lugar. Hora que ele terminou o mestrado, eu continuei doutorado e ele veio dar aula aqui na Unimar. Ele chegou, não, eu já vou dar aula, eu já vou trabalhar. E aí ele começou a dar aula aqui na Unimar, ele ficou aqui por 5 anos, dando aula, ganhando essa maturidade, aprendendo como é um ambiente acadêmico, criando todos os laços afetivos que a gente cria com os alunos, orientando, no papel de professor. E aí, depois desses 5 anos, ele falou, agora eu estou preparado para fazer um doutorado. E foi pro doutorado dele lá na USP. Então, ele está como doutorando lá na USP agora. E ele fala, olha, agora eu tenho uma maturidade muito maior para fazer um doutorado. Mas eu olho para ele está sofrendo do mesmo jeito que eu sofria. Mas aproveitando um pouco mais, né, essa questão de aprender a estudar. Mas isso que você falou faz muito sentido. Acho que entra um pouquinho do que a gente já falou em outros episódios. Tudo tem ali seus lados, né? Aquele famoso são os prós e contras, né? Eu acho que pra você voltar, pelo menos no meu caso, eu tinha um ritmo de estudo muito bom. E aí você para ali, você fica naquela janela de 5 anos. Gente, aí pra voltar, eu acho que é isso mesmo. Parece que a cabeça já não funciona muito bem, né? Você já não fica sentada lá por horas estudando. Então demora um pouco mais. Mas, por outro lado, eu concordo muito que se eu tivesse entrado agora, por exemplo, no mestrado e emendasse o doutorado, eu com certeza aproveitaria mais o mestrado. E eu acho que no meu caso eu sofreria até menos. Porque eu me sentia tão nova, eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Esse pessoal sabe muito, eu não sei nada, o que eu tô fazendo aqui? Então, assim, tem esses vários lados mesmo. E, professora, e você é de Marília mesmo? Não, eu vim pra cá por causa da Unimar. Então, conta um pouquinho pra gente. Eu sou de Dracena, fica mais por interior de São Paulo, né, próximo do Mato Grosso do Sul. Minha família é de lá, e aí com 17 anos eu saí de casa e nunca mais voltei, né, porque a gente acaba ganhando o mundo, né. Então eu fui pra Ilha Solteira, de Ilha Solteira eu fui pra Botucatu, terminado em Botucatu eu vim pra Marília. Então, eu já estou aqui faz uns 5 anos. Aqui a cidade eu acho maravilhosa. Tem tudo que a gente precisa aqui, né? Falo que é uma cidade grande o suficiente para dar conforto pra gente, mas pequena o suficiente pra gente se sentir no interior, tranquilo, sem medo, qualidade de vida, exatamente. E como foi, né? Você falou que não via a hora de terminar o doutorado, a academia para começar a dar aula. E como é que foi isso? É aquele medo que você falou. Eu vou chegar numa sala de aula e eu vou ensinar, mas eu era aluna ontem, né? Como que eu vou ensinar? E eu acho que isso é um dos problemas da pós-graduação, que é uma visão errada da pós-graduação. Quando a gente está na pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado, seja uma especialização, a gente se vê como estudante, mas a gente já é um profissional, a gente já está pesquisando, já é pesquisador, já é professor, porque acaba ministrando uma aula ou outra. Então, eu vim com a ideia de que eu era uma estudante, mas, na verdade, eu já tinha 6 anos de profissão. Eu já tinha 6 anos de pesquisa e de aprendizado, né? Então, quando eu entrei na sala de aula, eu me preparei muito, porque eu tinha muito medo de estar lá. E é uma dica que eu dou para todo mundo hoje. Tá com medo, tá com ansiedade, tá com nervosismo? Se prepara. Estuda. Porque quanto mais você estuda, menos nervoso você passa. Quanto mais segurança, é o que a gente fala para os alunos Exato. hoje, né? Que precisam apresentar alguma coisa. É um nervoso de responsabilidade, tem que ter, mas não a ponto de te dar branco, de te fazer esquecer alguma coisa. Né? A ponto de você não evoluir, né, na sua apresentação, na sua aula, né? Então, o que a gente fala muito para eles, quanto mais seguro, quanto mais preparado, menor a chance de erro, né?
E a gente passou agora, Isa, pela fase de apresentação de TCC da graduação, né? E é claro pra gente, o aluno que tá ali, que se preparou, que treinou, que leu, que estudou, e aquele que só fez o trabalho, mas não tirou um tempo para treinar, né? Então, quando eu fui entrar para a sala de aula, a primeira coisa que eu fiz é estudar. Falei, não, mas é o tema que eu sei, é o tema que eu fiz o meu mestrado, eu fiz o meu doutorado. Vou abrir o livro. A frase, ninguém sabe mais disso do que você. Exato. Eu falei, eu vou abrir meu livro. Eu vou abrir o livro que eu estudei no meu primeiro ano de graduação. E eu li aquele livro, porque era esse livro que os meus alunos iriam estudar. E aí, lendo aquele livro, me preparando, eu falei, não, agora eu posso entrar numa sala de aula. E para mim é a melhor sensação do mundo. Olha, os alunos amam a aula da Isabô. Vocês estão aqui de testemunha do que eu tô falando. Ela dá aula, ela é super empolgada, super dinâmica. Não tem como você tirar os olhos, porque você não pode perder a atenção. Você tem que acompanhar tudo a todo tempo. E a hora que termina, sabe o que ela faz? Ai, gente, eu tenho que evoluir tanto ainda. Ela faz uma gravação da aula e manda pra eles uns 10 minutinhos ali de explicação, não é? Inclusive, quem quiser me seguir no TikTok, as minhas aulas estão lá no TikTok. Muito legal! Eu não sou blogueira. Eu nem sabia que a gente que hoje estaríamos com uma blogueira aqui. Nem tímida ela é mais. Não, eu não sou blogueira, mas todas as aulas eu faço isso. Eu gravo e deixo. Eu peço para algum aluno que está ali gravar, né? Eles já gravam, a gente manda esses recortes no grupo da turma. E eu posto também no TikTok, mais para os meus alunos terem acesso. Mas aí fica disponível para todo mundo. Olha que você acha que você tá arrasando, vem uma dessa. Mas é porque eu me espelho em vocês também. Não, daí os alunos falam assim, professora, você não vai deixar áudio pra gente? Depois da aula eu falo, que áudio, gente? A professora Isabô, falei, que história é essa? Deixa eu me informar. Deixa eu chamar ela aqui pra gente resolver. Você acredita? Daí eles ficam com esse material, não precisa nem ficar cobrando o professor, que ela já se responsabiliza. Mas vamos lá. Adorei a ideia. É que eu tenho preguiça de montar um material para eles estudarem. Então eu falo, grava aqui, que pelo menos você já tem o conteúdo. Querido, assista a aula, por favor, né? Mas eu não consegui vir na aula. Não tem problema, assiste a aula do mesmo jeito. Professor, você pode mandar um resumo? Aqui eu vi. Assiste a aula. Exato. Mas é que a gente tem que entender também a realidade do aluno, né? Então, assim, nós estamos numa situação em que os nossos alunos da agronomia trabalham o dia inteiro, muitas vezes no campo, muitas vezes chegam cansados, tem família, tem filho para cuidar, tem pai para cuidar, tem casa para limpar, e às vezes não consegue vir mesmo. E às vezes quando vem, eles não têm energia mental para exatamente. Então é diferente de quando eu estudei. Eu estudei num curso integral. Eu tinha o dia inteiro só para estudar. Então, eu ia para aula de manhã, eu ia para aula à tarde. À noite, eu estudava. E eu vejo que a rotina que os nossos alunos têm hoje é de tirar o chapéu. Professora, mas eu tirei 3 na prova. Eu falo, não interessa, você já está ganhando de estar aqui. Porque estando aqui, participando, não desistindo do curso, é um investimento para o seu futuro. E você pode ter tirado 3 e o seu colega tirou 8, mas qual que é a realidade de vocês? Às vezes é uma realidade diferente, você tem uma estrutura de trabalho familiar que te dá menos tempo para se dedicar. Então, assim, foi uma forma que eu achei de apoiar o aluno. Chegou cansado, tá com dor, tá com sono, não tem problema. Fica. Assiste, porque um pouquinho você aprende, né? E aí, quando você tiver um tempo, geralmente antes da prova, nunca antes eles acham tempo. Mas achar um tempinho, assiste com mais calma o meu áudio, assiste com mais calma o meu vídeo, porque tem muita coisa que a gente fala durante a aula que não tem livro nenhum. Então, às vezes você vai criar uma apostila que é muito importante para eles lerem, mas às vezes um conteúdo, um exemplo que você dá ali na hora, eles não encontram escritos, né? E ter esse material, claro, eu não gravo todas as aulas e o tempo todo, né? Mas ter esse material das partes mais importantes, eles dizem que ajuda muito. E eu acho que... Com certeza, absoluta.
Eu quero fazer uma pergunta para vocês duas. Vocês que são professoras na pós também. Como é essa diferença? Eu já consigo imaginar ali, né? Mas no dia a dia, na prática mesmo, durante a aula, a diferença de uma aula ministrada para o aluno da graduação e para o aluno do mestrado. Começa, Isa. Vamos lá. É bem diferente. A gente não faz mais sentido para o aluno de pós-graduação a gente entrar em conceitos básicos, a não ser que seja necessário para contextualizar algum assunto, né? E como a gente tem diversas áreas, né? Um curso muito diversificado em relação à formação, né? dos alunos. Então, às vezes, a gente contextualiza alguma coisa teórica, mas para entrar já em coisas mais atuais. Então, a gente se prepara como professor através de artigos científicos recentes, falando daquele assunto, mas já falando de uma forma diferente, de testes, de experimentos, de aplicações diferentes do que a gente tem na estrutura básica, né? Então, mesmo a gente puxando um pouquinho de atualidade na graduação, a gente discute isso na pós-graduação. E é muito bacana, principalmente pelo ponto de vista dos alunos que não são da nossa área, porque a gente espera, a gente tem até uma certa expectativa de não conseguir suprir o interesse, a curiosidade desses alunos, né? Mas, no fim, eles acabam participando de uma forma tão rica para a gente, tão brilhante, que a nossa aula faz todo sentido, né? Quando a gente consegue discutir um assunto independente da formação do aluno, né? Sendo de áreas afins, claro, né? Eu acho que a principal diferença, além do que a Isa trouxe, é que o aluno da pós-graduação, ele já vem com uma bagagem e ele já vem com um conhecimento, né? Então, por exemplo, na pós-graduação eu ministro apenas aulas optativas. Então, o meu público das minhas disciplinas é um público mais focado para a agronomia. Eu não tenho tanto um grupo diversificado como os professores que estão nas disciplinas obrigatórias. Então, para mim, trazer o básico do básico vai entediar o aluno. Não tem como, né? A graduação, não. A graduação, nós temos ali alunos que trabalham na área e que têm um conhecimento prático. E nós temos alunos que trabalham totalmente fora da área, que entra na agronomia, às vezes, sem saber o que é uma planta. E tá tudo bem, ele tá ali para aprender, né? Isso, por exemplo, dá licença, toda. Isa, para agronomia, eu dou aula de melhoramento animal. Então, vou falar de raças de animais para a gente pensar em cruzamentos, para melhorar a produção, para melhorar algum fator econômico, né, interessante. Para eles é uma novidade. Eu falo para eles, vocês conhecem raças de porco? Ai, porco caipira, eles não sabem. Vocês conhecem raças de ovinos? Nenhuma. Então, isso, imagina dentro da agronomia, né? Na graduação tem que ter. Na pós-graduação já não faz mais sentido a gente mastigar isso de novo. E a pós-graduação, eu acho que a parte mais importante não é a aula. A parte mais importante é o aluno buscar o próprio conhecimento e o aluno ter conhecimento de quem está ao redor dele. Então, eu gosto muito de começar dando uma breve introdução ao assunto, né? E aí eu trago os alunos para darem a aula, para ministrarem uma palestrinha, para falar sobre a experiência deles. E depois eu termino com uma atividade em grupo, onde um vai questionar ou perguntar ao outro, né? Porque o conhecimento que eles têm, às vezes, é muito superior ao meu de determinado assunto. E o que eles precisam entender é que os conhecimentos se complementam. Então, ele não tem que saber tudo, mas ele tem que ter o telefone de quem sabe, né? Exatamente. E às vezes, na graduação, eles têm uma turma de 60 alunos e um não sabe o nome do outro. Eu tenho uma turma que está no 4º ano de faculdade, que ele fala, eu não sei o nome de quem está no fundo da sala. Eu falo, como você não sabe? Faz 4 anos. Não, isso não pode acontecer. A gente precisa colocar vocês em conversa, né? A pós-graduação são turmas menores, 10 alunos, 15 alunos. Mas, às vezes, se você não força essa comunicação entre eles, eles acabam saindo sem a parte mais importante, que é o contato humano, né? Sabe uma coisa legal também que a gente tem, Brenda? Dentro da grade do mestrado profissional, a gente tem algumas disciplinas que a gente pensou com bastante carinho que pudesse atender a todos. Então, por exemplo, eu tenho um pouco de experiência com patente. Então, nós temos uma disciplina de marcas e patentes para
produtos desenvolvidos, né, durante o seu mestrado e tal, serem patenteados. E muito legal, porque daí eu trago alguns profissionais da área, até advogados que trabalham com a documentação e tal, para explicar. Então, a gente tem algumas disciplinas que não são voltadas única e exclusivamente para a parte técnica da agronomia, da veterinária, para que isso, além dos nossos, né, das áreas afins, né, também, além dos nossos, conhecerem também outras pessoas de outras áreas também. A gente já teve aluno nutricionista, médico, galera do TI, né, da tecnologia, bastante gente. A gente tem formações diferentes, né. Tem 2 arquitetos vieram também, né. Até a gente teve a defesa de um deles hoje, foi muito legal. Então, essa diversidade de formação faz com que isso cutuque a gente, né? De fornecer um curso interessante, justamente para que eles aproveitem o máximo possível e saiam mais preparados ainda, sendo ou não da área, né? Então, é bem legal. Bacana. Eu vou perguntar, então, mas tem que ser sincera. Vocês preferem dar aula na graduação ou na pós? Eu gosto de dar aula pro primeiro ano da graduação. Olha que específica! Adorei. Alunos, eu amo todos vocês, tá bom? Todos vocês estão no meu coração. Mas o primeiro ano, eles chegam com aquele brilhinho no olhar, aquela vontade de aprender, aquele sonho de ser um engenheiro agrônomo, né? Então, assim, eles estão exaustos, mas eles chegam, eles abrem o caderno, eles pegam a canetinha deles e eles vão anotando tudo que você fala. E eu acho isso muito bonito. Aí, com o tempo, eles vão passando pelos anos e eles vão ficando cada vez mais cansados, porque é uma rotina muito cansativa. Imagina, se você fica uma semana trabalhando manhã e tarde, estudando à noite, é uma coisa. Você passar 5 anos fazendo isso é muito pesado, dormindo 4, 5 horas, né? Então, o pessoal do último ano, eles têm aquela maturidade muito maior. Eles têm uma autonomia muito maior. Mas às vezes falta a vontade de abrir o caderno. Falta o brilho, né? Falta o brilho no olhar, né? E aí eu falo, gente, não desanima, vocês estão chegando pro último ano, agora que vocês têm que ter um gás maior. E eles falam, ai, professor, eu não aguento mais. Todo mundo só pensando, falta quantos dias pra gente se formar? E só... a animação. Só que assim, eles ficam cansados pra caramba. Eles estão passando pelo TCC, eles estão passando pelo estágio, eles estão passando pela última matéria, que às vezes foi uma matéria que ficou e que eles têm muita dificuldade, mas pegou o diploma, eu recebo um monte de mensagem. Professora, quando que é a inscrição da pós-graduação? Eles querem voltar. Eu não volto agora, mas me espera que daqui 5 anos, daqui 5 meses, 6 meses, 8 meses, eu estou de volta. E muito legal que as empresas têm colocado, assim, facilitando muito a vida desse profissional da empresa para estudar. Eu tenho uma aluna, até o processo seletivo foi hoje, que ela está vindo, inclusive, com uma bolsa. Quem está pagando parte do mestrado, quem vai pagar, né? Parte do mestrado dela é a empresa que ela trabalha hoje. Isso é muito bom. Então, é muito legal. A realmente gente está investindo, né? No profissional, Nossa, né? isso é muito legal. Não que ela seja a mais... Não, ela é muito boa, claro, mas eles estão investindo justamente para ter o melhor daquele funcionário ali. Né? Não é de um profissional, de todos. Então, eu fico muito feliz de saber que o aluno sai daqui e fala, deixa eu me alinhar lá no meu trabalho e tal, né? Novo, às vezes ele era estagiário e é efetivado, né? Na agronomia quase todos trabalham. Então, muito legal ver isso. Às vezes, na colação de grau, professora, já estou trabalhando, já estou empregada, não sei o quê. Então, muito legal. Que já vem fazendo estágio efetiva. Aí eles esperam um pouquinho, dá um tempinho para daí, então, começar a pós-graduação. Isso é muito satisfatório, né? E para quem você prefere dar aula? Eu não ia deixar, não. Tem que responder. Eu gosto mais da pós. Eu já estou naquela fase, assim, que eu gosto de que o aluno vem. Também tem o brilhinho, tá? Porque daí eles falam, eu preciso fazer alguma coisa para colaborar com o mundo. Eu quero deixar alguma coisa útil, eu já vejo esse lado, assim, muito interessante. A graduação já, não cansada, né? Porque é isso que a gente sabe fazer, é isso que a gente gosta. Mas eu já acostumei, são 25 anos de docência, então eu já sinto eles meio engessados, assim, para mim, né?
Mas na pós-graduação é muito individual, você vai um por um, né? Então você entra na vida realmente, né? Da pessoa e a pessoa na sua, né? Quantas alunas ficam na minha casa, a gente tem relacionamento próximo mesmo, porque é um grupo muito seleto onde a gente vai ali galgando Isso é legal. devagarzinho. Eu já tive professor, na época que eu fiz mestrado, que falava assim, eu prefiro muito mais dar aula pra vocês, porque aqui eu consigo aprofundar mais, então eu Sim, consigo sim. passar mais, né? E já teve professor que, dando aula pra gente, falou assim, eu gosto de dar aula pra graduação, porque vocês, sei lá, vocês já estão meio chato. Eu prefiro dar aula pra graduação, muito críticos. Vocês já estão muito chato. Não dá nem brincadeirinha aqui. Gosto de dar aula pra graduação. Tá bom, então tem ali Tem de tudo. né? cada um, exatamente. E os projetos aqui, como é que estão? Você deu sequência, professora, na sua linha de pesquisa? Como estão os projetos na faculdade? Tem um projeto bem legal e recente que a gente já sabe, né? Que a gente queria que você contasse também um pouco mais sobre isso. Claro, com certeza. A minha linha de atuação é solos, né? Então, eu sempre fiz integração lavoura-pecuária, mas voltada para a qualidade do solo. E aqui eu ministro basicamente todas as disciplinas de solo e adubação. Então, eu trabalho na minha área, assim, eu estou aqui desenvolvendo a minha linha de pesquisa. E isso acho que, muito animador para um pesquisador, né? Poder trabalhar naquilo que se formou. Muito né? gratificante, exatamente. E eu tenho tanto alunos da graduação quanto alunos da pós-graduação. E uma das coisas que eles falam é que assistindo às aulas minhas, do Lucas, da professora Isabela e de todos os outros professores que trabalham nessa área de pesquisa e ensino, eles falam, professora, eu achei que pesquisa era chato, mas você despertou em mim essa vontade de pesquisar. Isso daí a gente se derrete inteira, né? Porque fala, que gostoso. Eu falo, fui eu mesma. Se um dia estive cansada, não me lembro. Não, e é legal porque você pega um aluno que ele entra sem saber nada com você e ele faz a primeira iniciação científica, ele escreve o TCC dele e ele não sabia o que era ABNT, agora ele sabe o que é ABNT, ele não sabia o que era Google Acadêmico, agora ele sabe o que é Google Acadêmico e ele faz um gráfico e ele pesquisa e ele anota e ele chega no final, ele fala, gostei, vamos fazer outro? Aí você fala, meu Deus! Eu sem tempo, vamos fazer outro. E às vezes o aluno, ele não faz um TCC. Eu tenho aluno que fez 3 TCCs. Caramba, gente, como assim? E aí chegou no final e escolheu qual que ele queria apresentar. Surreal. Surreal, porque todo mundo fala, TCC é tão chato, é insuportável. Para quem faz no último mês. Porque aí todo mundo sai estressado. Começo, produz um por ano. Exato. E aí eu falo pra ele, gente, pelo amor de Deus, não deixa pro último ano. Porque se você deixa pro último mês, você vai odiar. Eu vou odiar, você vai se estressar, eu vou se estressar, a banca vai se, todo mundo vai se estressar e vai ser um problema para todo mundo. Vamos começar desde o 3º ano e vamos fazer 3º, 4º, 5º ano, forma o grupinho, um ajuda o outro. E os projetos têm andado muito bem. E eles têm agora ajudado os alunos do mestrado, né? Então, a gente tem feito uma forma em que o pessoal do mestrado trabalha em conjunto com o pessoal da graduação e já vai treinando, né? Porque a gente está aqui para orientar os mestrandos também a serem futuros avaliadores e futuros professores. Então, eles já vão trabalhando em conjunto. Muito bom. E um dos projetos que a gente tem, que envolve tanto a graduação quanto a pós-graduação, é o Farm Lab, que é uma iniciativa que começou esse semestre. A gente botou ele para funcionar para valer agora em agosto, né? Então vai fazer o quê? 5 meses. Que é uma iniciativa de junção da academia, que é a universidade, né? A gente fala academia é a universidade, com a indústria, que seria, no caso, a Jato. Então, a gerência da Jato sentou com a reitoria aqui da Unimar. Eles falaram, olha, a gente está muito separado, nós precisamos nos unir. Porque a gente fica aqui na indústria falando que não tem nenhum profissional formado bom pra gente, e vocês ficam na universidade falando que a indústria não aceita os profissionais formados. Então, vamos se juntar, vamos fazer um projeto em conjunto, e no final todo mundo ganha. A gente ganha porque a gente treina os profissionais, e vocês ganham porque vocês têm colocação dos alunos no mercado de trabalho. E isso pra gente é fenomenal.
Por quê? Porque o projeto, ele começou pequeno. Ele começou como um projeto, né, para começar e para finalizar, e virou uma iniciativa muito grande. A Unimar e a Jato são as parceiras principais, mas nós temos mais 5 empresas que já entraram. Nós temos a OneSoil, a Metos, que é da parte climática. Nós temos a Dimaxion, a Cropman, a MaxCrop, que é uma empresa aqui da região, que é maravilhosa também. Sempre conversa com os nossos alunos, pega estagiários nossos para trabalhar. E outras empresas que estão tentando entrar nesse projeto. E o que a gente fala para essas empresas? Olha, vocês são muito bem-vindas, desde que vocês tragam o profissional aqui para dentro e façam um treinamento técnico com os nossos alunos. Então, nesses últimos 5 meses, nós fizemos 10 cursos de capacitação. Com funcionários de fora, com profissionais de fora que vieram aqui, mostraram o que tem de mais novo no mercado, né? Porque a prerrogativa do FarmLab é comparar uma área de agricultura 4.0, que usa alta tecnologia, acompanhamento por satélite, monitoramento à distância, de uma área de cultivo convencional, que é o produtor ali no campo, todo dia, olhando para ver se chove, para ver se não chove, se tem inseto, se não tem inseto. E comparar essas duas áreas para, no final, mostrar para o produtor que a agricultura 4.0 ela tem um desempenho superior e uma facilidade maior de cultivo, né? E aí os alunos estão vendo essa transição em tempo real, e isso é maravilhoso, né? E a gente tenta organizar para que tanto os alunos que não trabalham possam participar, mas os que trabalham também consigam vir num sábado, num domingo, participar desses treinamentos. E é um curso de engenharia, né? Tem que ter a tecnologia. Todos precisam, mas a engenharia principalmente, né? A engenharia agronômica precisa acompanhar a tecnologia. Tanto que quando a gente vai falar de tecnologia na veterinária, até na zootecnia, a gente puxa muitos exemplos da agronomia. O que eles já têm de laser, de drone, de esteira, de materiais nesse sentido, né? Para a gente poder crescer junto com a agronomia nesse sentido de tecnologia. Nossa, é uma iniciativa muito bacana, assim, porque todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Os alunos, Exato. todo o conhecimento, a prática e a indústria também, porque ela vai absorver, ela vai ter uma mão de obra muito mais qualificada, né? Exatamente. Então, isso é muito... Gente, eu estive no evento era de lançamento, né? O evento de abertura, exatamente. E eu confesso que eu nem tava no mood, eu até falei com a professora, eu falei, nossa, professora, eu não sabia onde ia ser o evento. Eu devia ter vindo com a minha bota texana. Que foi na fazenda. Sim, eu fui descarpando, faz sentido o que eu tô fazendo aqui. E eu realmente não sou aquela pessoa muito da vibe, assim, de natureza, não sou tanto, eu sou da vibe mais ar-condicionado. Escritório. Mas vendo ali, gente, as foi muito falas legal, e todo né? mundo falando, foi um projeto, né, agora uma iniciativa idealizada mesmo, todo mundo ali conversando, gente, foi incrível. Olha, eu saí de lá que eu falei assim, gente, eu quero andar nesse campo, vamos ver com sol, me dá um chapeuzinho, vamos ver o que tem aí. Olha, os vestibulares estão abertos, Ai, meu tá? Deus. Se você quiser fazer agronomia. Inclusive, se você quiser pensar alguma coisa da sua área que possa colaborar, tem tudo a ver, Olha, né? Com com certeza. Já tá falando com a pessoa certa. Mais uma pessoa ali vamos fazer alguma coisa, né? Vamos. Inclusive, eu vou aproveitar, já tá dando nosso tempo, mas pra gente encerrar, é uma pergunta pra vocês duas também. Eu tô sendo entrevistada Ah, hoje, é isso? A única aluna aqui, né, gente? Mas eu observei, né, das nossas análises do PPGD, que eu fiz parte, gente, dos currículos dos professores. Porque Sobrou pra ela, acredita? analisar, puxar lápis dos professores de todas as pós, né? Pra gente subir na plataforma Sucupira, porque tem toda a avaliação da CAPES, né? Então, realmente é um movimento geral, assim, né? Que todo mundo precisa colaborar. E eu fiz essa parte do pessoal do PPGMV, dos professores, né? Então, lá ralando, puxando lápis. E eu consegui observar que vocês duas têm muita publicação. Inclusive, Ufa. me deram muito trabalho pra subir tudo na plataforma. Que bom. Quando a gente vai fazer relatório, que a gente vê, né, Isa? Quanta produção, E que muito maravilha. é diferente da minha área, né, do direito, por exemplo, que as nossas publicações, a maioria são nacionais, né, a maioria mesmo. E de vocês, não. A maioria internacional.
E eu queria, na verdade, perguntar como é que vocês fazem para produzir tanto? Nos ensinem, por favor, para a gente conseguir, né? Você que está me assistindo, às vezes você já é pós-graduando, às vezes você vai entrar e você sabe que a gente precisa, né, de um Lattes ali movimentado e nem sempre é fácil. Então expliquem pra gente como é que vocês fazem isso. E o segredo tá em você mostrar para os seus alunos, para as pessoas que estão junto com você, a beleza da pesquisa, né? Porque assim, nós não seríamos nada sem nossos alunos. Se a gente não tivesse a equipe que a gente tem de pesquisa, nosso Lattes seria muito menor. Então, assim, eu ouço algumas pessoas de todas as áreas, né, falando, os alunos de hoje, eles não estão querendo saber de nada, antigamente que era bom, o aluno hoje, ele só quer o diploma. Tem casos e casos, tá? Se você realmente mostrar para o aluno o porquê daquilo, né, despertar a paixão no aprender de várias formas, e aí isso não fica só dentro da sala de aula. É aquela conversa no corredor, é aquela conversa depois da aula, é perguntar como é que você tá bem, você gostou de tal assunto. Se você mostra para ele que ele pode, que ele tem capacidade, que ele tem a habilidade de gerar conhecimento, aquele aluno ele vai querer fazer 3 pesquisas, 3 TCCs, 3 iniciações científicas. E a cada um que ele faz, o seguinte fica mais fácil ainda. E aí eles nos ajudam muito, 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 muito. Eu falo que sem a minha equipe de trabalho, que envolve todos os anos da agronomia e da pós, eu não teria um terço do Lattes que eu tenho. Isso mesmo. Essa educação continuada é muito importante, né? Você vem preparando o aluno desde o primeiro ano. Eu também estou com os alunos desde o primeiro ano. Então, eu venho conversando com eles desde o primeiro ano sobre iniciação científica. Então, para eles terminarem a faculdade já sem sofrer nesse momento de TCC, sem esse risco. E é isso que eu te falei, o aluno de primeiro ano, ele pega o jeito, ele produz um trabalho por ano. Então, eu já posso contar que se eu preparei bem um aluno, eu tenho 5 trabalhos garantidos, pelo menos durante ali a graduação. E é um aluno que provavelmente fica comigo depois na pós-graduação. E os alunos procuram vocês? Procuram. O que eu costumo fazer também, e isso até conversei com o professor Fábio, coordenador da veterinária, de já no primeiro ano, já no começo do ano também, juntar todos os alunos de todos os anos e ir lá falar sobre a iniciação científica, explicar como que funciona a nossa institucional, a da CAPES, a da FAPESP e tudo mais, e explicar os comitês de ética também. Porque o aluno ele tem que entender, né, que dependendo do trabalho ele precisa passar pelo comitê de ética. Então, isso é uma coisa que quando a gente faz e ele entende, ele consegue. Agora, se para ele é um mistério, é uma dificuldade muito grande, ele não busca. E muitos chegam para a gente querendo fazer, me arruma um tema, alguma coisa assim. Eu falo para eles, não sou eu que tenho que arrumar o tema. Sendo da minha linha de pesquisa, você tem que saber o que você tem vontade de estudar. Imagina eu vou te dar um tema, você vai ter que esgotar a literatura de um assunto que você não está afim. Não vai desenvolver. Então, isso é muito importante ser falado no começo, para que eles consigam saber, assim, eu quero essa área, eu gosto dessa área, eu vou procurar o professor tal, e ir já atrás disso. Então, para a gente acaba, em algum momento, ficando até um pouco prático, né, Isa, essa coisa da produção dos artigos, porque aí a gente dá aquela lapidada final, aquela corrigida, aquela traduzida, e a gente manda normalmente para as revistas internacionais que ainda são revistas que têm maior impacto na nossa área. Às vezes é o que não acontece, né? Às vezes as nacionais para vocês têm maior impacto, né? Pra gente ainda são as estrangeiras, né? Eu acho que tem muito a ver com a área também, né? Por exemplo, área, direito são leis brasileiras que vocês vão trabalhar, né? A agronomia vai trabalhar com uma planta. Tem as características do Brasil, do clima, solo e etc. Mas um pé de milho é um pé de milho aqui, é um pé de milho em qualquer lugar. Então, mesmo as nossas revistas nacionais, elas optam dentro da agronomia por fazer a publicação em inglês. Então, muitas vezes, a publicação ela é feita internamente, mas ela está na língua internacional da pesquisa, né? Que seria a língua inglesa. A minha área, como é produção, grandes animais, né? Pecuária, então é muito interessante publicar fora para valorizar o país, né? Em relação ao PIB, em relação
o gado, né, e tudo mais, marmoreio, qualidade de carne. Então é muito legal a gente publicar isso para valorizar cada vez mais o nosso mercado. E aí, pegando o gancho do que a professora Isa falou sobre lapidar os alunos, né? A gente tem uma visão muito elitista ainda da pesquisa no Brasil. Então, a gente olha um pesquisador, você imagina aquele cara que está lá em cima, de 70 anos, de jalequinho branco, com óculinho, né? Criando Nerd conhecimento. A vida toda. Mas eu falo que sexta-feira eu formei 18 pesquisadores aqui. Então, o meu aluno, ele termina uma iniciação científica, eu falo, parabéns, você virou um pesquisador. Você não é só um engenheiro agrônomo, você é pesquisador. Você não fez uma pesquisa? Você não descobriu algo? Você não escreveu o que você descobriu? Você não publicou para alguém ler o que você descobriu? Você é pesquisador. Você já contribuiu com a academia. Você é pesquisador. Então, o pesquisador, ele é aquela pessoa que está buscando conhecimento da forma correta, com os meios corretos, com os métodos corretos, testando e chegando numa conclusão estatística de que aquilo dá certo ou não. Não pelo achismo do campo, né? Se você faz isso, se você aprende a fazer isso, se você leva isso para o seu ambiente profissional, acabou, você é pesquisador, independente se você está dentro da universidade ou não. E aí, você indo para uma pós-graduação, você lapida isso, você traz mais técnicas e mais métodos. Mas a sementinha da pesquisa já está ali dentro. A curiosidade já está ali dentro. Isa, a gente vai ter um prazer imenso em te receber aqui numa próxima oportunidade com algum aluno, com alguém que você esteja orientando ou algum egresso, para que você conte para a gente alguma pesquisa aplicada, alguma coisa para ficar mais claro para a gente a sua atividade a campo mesmo. Será um prazer. O aluno também, Exato, né, a gente quer muito, isso é exatamente. Já tem uma lista. Olha só. Muito bom. Gente, agradeço muito, professora, agradeço você também. Você foi ali participando. Eu fiquei já meio junto, entrevistada aqui junto. Agradeço muito, nós agradecemos a sua participação, agradeço a participação das duas aqui hoje. Foi um bate-papo muito legal e claramente não chegamos nem perto de esgotar uma parte de alguma coisa aqui. Então, com certeza, teremos aí continuações. Agradeço a sua disponibilidade. E, gente, eu não sei vocês, mas eu anotei já aqui na minha cachola várias dessas dicas, né? Inclusive de produção científica, Lattes, e também enquanto docente, futura docente. Então, foi muito, muito valioso mesmo esse nosso bate-papo. E espero que vocês tenham gostado. E, gente, já sabe, né? Gostou? Comenta aqui no nosso YouTube, encaminha pra alguém, segue a gente também no Instagram, até porque tudo que nós geramos aqui, o conhecimento, essas informações, elas precisam ser difundidas. Esse é o objetivo do nosso podcast. Então, se você gostou, já sabe, encaminha para mais uma pessoa aí que precisa saber disso, conhecer um pouco mais do mundo da pós-graduação. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós.